Olá, para quem não me conhece, eu sou a Becky e hoje finalmente teremos a continuação de Hug Me, I'm Not Scared. Para quem não sabe, é uma versão brasileira da série britânica aqui do YouTube Don't Hug Me, I'm Scared. Já aviso que provavelmente esse vídeo ficará bastante grande, já que foram lançados até que bastante episódios. Além disso, eu vou remostrar para vocês o episódio 1, pois foi lançado no canal dos criadores uma remasterização, uma versão mais atualizada, porque provavelmente eles queriam melhorar a qualidade. Eu não contarei a história do episódio, já que já foi contado no vídeo anterior, e sim mostrarei apenas o início e o final, já que foi modificado. Dito isso, assistam agora Hug Me, I'm Not Scared. Nós três aqui, nós três aqui, nós três aqui, nós três aqui, ele, você e eu. E todo dia sempre tem alguma coisa pra aprender. Tenho medo de caqui, me apavoro com saci. Eu me assusto com SBT. Aoi! Nós três aqui, nós três aqui, nós três. E basicamente começa o episódio novamente falando sobre placas tectônicas, assim como a versão anterior. Mas o que realmente muda é o final. Outra coisa que é bom mencionar é que as músicas agora não são cantadas por IA, e sim por pessoas. Tá bom, agora eu aprendi que não é besteira não. Eu aprendi que é um assunto muito legal, tá bom? Eu aprendi minha fala, tá bom? Ô, tá bom, mas se acalma aí, tá? Eu tô calmo, tá bom? Perfeitamente calmo, beleza? Ei, pera aí que agora eu que tô com dúvida nesse negócio aí. Alguém disse dúvida? Eu posso ajudar! Não! Mas e minha dúvida? Não existe! Não sei se a essência deles é a mesma. Não posso cometer erros desta vez. Desta vez, é melhor testá-los. Espero que eu acerte desta vez. Bem, eu acredito que esse ser coloque esse disco, não sei exatamente o que é isso, gente, essa coisa aí pra tocar ou pra assistir, com um símbolo nuclear, provavelmente indicando o próximo episódio depois desse, que é sobre energia nuclear, que foi falado no vídeo anterior, na parte 1. Agora, finalmente, vamos ver a continuação de Hug Me, I'm Not Scared. Esquecemos alguma coisa. O episódio se inicia totalmente bugado. Nós vemos várias cenas de garrafas no chão de suco e também dos personagens totalmente, aparentemente, desacordados. E ao mesmo tempo aparecem vários momentos do episódio anterior, mostrando que vai ser uma continuação direta da história. Finalmente, após muitos flashbacks, os personagens acordam. O cara
cara colorido e o pato. Eles demonstram ter perdido parcialmente a sua memória, já que começam a se perguntar o que eles estavam indo atrás. Para quem não se lembra, o episódio anterior terminou com o cara verde simplesmente ficando na empresa nuclear e acabando meio que ficando capturado. E o cara colorido e também o pato disseram no final do episódio que iriam atrás dele. Mas agora vemos que por algum motivo isso ainda não aconteceu. Com isso, eles começam a conversar entre si, discutir o que eles iriam fazer, pois eles não conseguem se lembrar. O cara colorido acaba lembrando que realmente eles estavam atrás de alguma coisa, mas nesse momento, simplesmente o pato acabou ouvindo um som, o som do micro-ondas. Isso acabou fazendo ele lembrar sobre o dia da pizza mencionado no episódio anterior, e assim eles perderam totalmente o foco. Com isso, eles acabam aceitando que provavelmente o que eles esqueceram não era nada de tão importante assim. Pois é. Assim. Pois é. Dessa forma, o cara verde acaba sendo jogado de volta para casa. Vendo o cara verde ali, tanto o cara colorido como também o pato finalmente percebem o que era tal coisa que eles estavam esquecendo. Mas eles não ligam muito, pois eles acabam dizendo que o importante era que o cara verde estava ali, então tudo bem. E assim o episódio finaliza. Como vemos, as coisas não parecem estar tão corretas quanto deveria estar. Dessa forma, vamos para o episódio 3. Nós vemos o cara colorido e o cara verde assistindo TV a um tipo de programa. É só um cara e um cão. O que tem de mais nisso? Você não entenderia a complexidade desta obra-prima que é o Walter Gomes. Ah, então foi você, Faustão. Por que nos roubou? Tem razão, complexo demais pra mim. Pera, mas você não é o Faustão? É o Faustão Reverso! Oh, não! E agora o que faremos? O programa de TV acaba sendo parado por um anúncio rápido. O pato vendo esse anúncio acaba começando a reclamar sobre consumismo, só que ele acaba confundindo a palavra consumismo com capitalismo. Os outros tentam corrigir ele, mas ele não liga muito. Com isso, finalmente, algo diferente acontece. A campainha toca. O cara colorido acaba indo lá, dizendo que provavelmente é o seu pedido de suco. Já do lado de fora, ele não encontra nada aparentemente, até que ele vê uma cesta com um ovo. Dentro da casa, o cara verde acaba falando que talvez seja o cofre na porta. O pato não entende muito bem o que seria isso, e acaba dizendo que seu amigo é bastante estranho às vezes. Com isso, o cara colorido acaba aparecendo, trazendo o ovo consigo. Eles começam a discutir o que vão fazer com o ovo, já que o pato deseja simplesmente quebrar o ovo e fritar. Mas obviamente, o cara colorido diz que o ideal é eles criarem o ovo, terem responsabilidade. Após algumas discussões, aceitam que sim, irão criar o ovo. E assim se inicia uma música. Uma família vão ser, cuidando de um ovo, sendo ótimos pais, e as responsabilidades que vão... Ei, pera aí um minuto. Se a gente vai cuidar do ovo, a gente tem que saber, tipo, como cuidar, né? Como assim saber? É só cuidar, não tem nada demais disso. O pato começa uma discussão onde ele diz que sim, ele tem experiência, pois ele veio de uma família de 20 irmãos. É mostrado um quadro da sua família, onde os irmãos não participam dele, já que não caberam na foto.
Com isso, os dois continuam discutindo, até que o cara colorido acaba admitindo que ele não tem muita experiência. Mas o pato também não tem. E enquanto isso ocorre, o cara verde percebe algo. Tem o quê? Tem o quê? Nada não. Obviamente, esse é o Roy, só que a versão da série Hug Me, I'm Not Scared. Como sempre, ele está observando tudo. Ignorando completamente essa situação, o cara verde volta a conversar com os amigos e acabam uma nova discussão sobre como eles vão cuidar desse ovo. Com isso, eles percebem um tipo de pendrive dentro da cesta e assim, o cara colorido vai atrás de um computador. Com o computador em mãos, eles acabam falando com ele e o computador explica sobre o que seria um pendrive. Eles colocam o pendrive no computador e então eles acabam apertando em um arquivo, onde há um vídeo explicando o que você deve fazer para poder criar uma criança. Com isso, eles escrevem o tipo de filhote que eles têm, sendo um ovo. E é dessa forma que começa uma música explicando o que deve fazer para cuidar de um ovo. A música ensina coisas básicas de como você deve cuidar de um ovo, como alimentá-lo, mas também de como ser um bom pai, de como ter cuidado para que seu filho não siga um caminho errado. Você que um dia cuidou, agora vai perceber que agora é um ser abandonado sem amor, olhando o chão frio de um asilo com sua dor. Passo um, trabalhar sem parar. Passo dois, comida pra alimentar. Passo três, sentar em cima e esperar. E se seguirem isso, nunca vão poder falhar. Basta que vocês sigam essas instruções e vocês nunca falharão na nova posição como pais. Sigam todas as etapas à risca e nunca esqueçam, nunca sejam maus pais! Após essa música, nós vemos que o cara colorido acaba dizendo que ele vai seguir as ideias daquele vídeo e agora ele irá começar a trabalhar. O pato acaba discutindo, perguntando o que ele deve fazer, e assim ele acaba ficando responsável por fazer as compras, comprar comida, e o cara verde acaba ficando responsável em chocar o ovo. E dessa forma, cada um vai fazer a sua função. O cara colorido vai trabalhar, o pato decide que irá no mercado, e o cara verde sobe em cima do ovo. Lá ele. Dessa forma, o cara verde pergunta se ele tem apenas que ficar ali parado em cima. Então o computador acaba respondendo que sim, ele deve ficar parado sem se mover, nem mesmo os seus braços. Com isso, as coisas vão começando a ficar estranhas. Tudo está muito silencioso. Algo estranho pode ser visto no chão. Eu tô tendo um déjà vu! Agora, com o pato, nós vemos que ele finalmente chega no mercado. Entrando lá, ele começa a andar pelo mercado, mas um dos funcionários começa a persegui-lo. Ele pergunta para o funcionário por que ele está fazendo isso, e ele acaba explicando que isso é uma norma da empresa, onde ele fica seguindo os clientes. E mesmo que ele diga que não quer ser seguido, ele diz que não pode fazer nada, já que, como disse, são normas da empresa. E principalmente, ele deve seguir aqueles que parecem tímidos e sempre perguntar se eles querem algum produto e qual irão levar. E se não responder, ele diz que irá tentar adivinhar. E é dessa forma que começa uma nova música. Eu vou mesmo! Deus me defenda! Já que estamos no corredor das frutas, o que vai querer? Pode ser melão, ou será que não? Pode ser maracujá, cajá ou guaraná. Eu só quero que o senhor me diga como te ajudar. Será que é mamão, ou será que não? Minhas rimas não são boas, eu sei, não precisa criticar. Só quero que o senhor me diga como te ajudar. Oh meu Deus, eu só queria que você parasse de cantar.
Agora, com o cara colorido, ele acaba indo para a tal entrevista de emprego que ele iria fazer. Olhando em volta, ele percebe que aparentemente não tem ninguém, até que de repente aparece a recepcionista. A entrevista de emprego começa e basicamente a recepcionista faz várias perguntas totalmente nada a ver, para no final apenas dizer que ele sim conseguiu o trabalho. Dessa forma, ele começa seu expediente, onde basicamente o que ele tem que fazer é resumir informações. Ele tem vários papéis na sua mão e ele tem que transformar em apenas um resumo de 2 papéis. Inclusive, tem até uma pequena câmera o filmando toda hora para ver se realmente ele está trabalhando. E é claro que através disso começa uma nova música. Basicamente, os 3 reclamam da situação, dizendo que eles não esperavam que fosse tão difícil assim cuidar de um ovo. Não achei que seria assim, achei que fosse legal. Não achei que seria assim, Agora eu tô mal. não achei que seria assim, e só caiu pra mim. Não achei que seria assim. Só que agora vou viver com isso pra sempre. Não achei que fosse assim. Saindo da música e voltando para o pato, ele ainda está sendo perseguido pelo funcionário do mercado, mas rapidamente ele acaba estourando e falando algumas coisas maldosas para o funcionário, dizendo que ele era insuportável e provavelmente a família dele nem o aguentava. Dessa forma, o funcionário acaba dizendo que vai parar de segui-lo, só que logo em seguida o pato acaba tropeçando e finalmente diz o que ele veio pegar no mercado. E assim, o vendedor vai atrás. Voltando para o cara verde, ele ainda está chocando o ovo. Inclusive, aquelas massinhas ainda estão lá o observando. O cara verde começa a pensar quando aquilo finalmente vai passar. Ele não sabe se já passou horas ou apenas minutos. E então o computador acaba respondendo ele, o que o cara verde acha bastante estranho, já que ele estava apenas pensando e o computador aparentemente consegue ouvir seus pensamentos. Dessa forma, ele pergunta se já passou o horário e o computador diz que já passou sim, e assim finalmente ele sai de cima do ovo. E agora, os outros chegam. Juntos, eles se organizam para a hora do jantar. Só que então, o cara colorido acaba comentando que o pato comprou comida para o ovo, sendo que o ovo não come ainda. Ele só irá comer quando finalmente ele chocar. E as coisas que ele comprou não é o suficiente para o jantar deles. E então começa uma grande briga entre os dois, onde basicamente eles discutem quem teve o pior dia. Quando a situação parecia que finalmente ia se resolver, o pato acaba zoando a situação em que o cara verde estava sentado em um ovo. Rapidamente o cara verde começa a bater no seu amigo, e a briga vai aumentando cada vez mais, principalmente quando o cara colorido tenta parar a briga e o pato o chama de sem família, só piorando as coisas e a briga foi aumentando muito mais, ao ponto que apareceu este aviso para a gente. As cenas a seguir são muito violentas para serem vistas, então por enquanto, fiquem com essas cenas meramente ilustrativas do que realmente está acontecendo. Solta ele, agora eu acabo com ele. Nem pensar, agora eu que acabo com ele, eu que me resolvo. Voltamos com a programação normal. Obrigado pela confiança. Finalmente, quando a briga acaba, eles começam a perceber que aquela briga era sem sentido, já que eles ainda são amigos. Mas então, eles se perguntam como isso tudo começou. O cara verde responde dizendo que a culpa é do ovo, e os seus olhos ficam brancos. O pato ouve isso e concorda. Automaticamente, seus olhos também ficam brancos. Enquanto ambos conspiram contra o ovo, o cara colorido tenta argumentar dizendo que não era culpa de um ser que ainda nem nasceu, e sim deles que não aguentaram tudo isso. Mas então, o Du acaba simplesmente pegando o ovo e fugindo com ele. E então, eles começam uma grande briga para ver quem fica com o ovo. E durante isso, o cara colorido acaba jogando ele no chão. E então a criatura sai do ovo, se revelando ser um anjo. Ele explica que tudo o que aconteceu foi um teste para ver se eles eram capazes de ter o dom da criação. Eles estavam quase passando o teste quando decidiram que iriam finalizar o ovo. E agora eles terão que pagar por isso, por terem feito algo errado. Eles serão condenados às trevas. E assim aparecem os 2 funcionários anteriores, mostrando que eles estavam seguindo este anjo.
eles amarram os nossos protagonistas e assim começa uma nova música. Somos pais agora e nunca mais serão pais. Já que vocês não são pais agora, nunca mais serão pais. Cuidado, criança, é brincadeira. Agora todos pra cadeira. Ah, não quero morrer queimado, não quero. Não. Cuidado, criança, é brincadeira. Agora todos pra cadeira. Ah, não. Cuidado, criança, não é brincadeira. Agora todos pra cadeira. Pra cadeira, pra cadeira, pra cadeira, pra cadeira, pra cadeira, pra cadeira. Eu ainda tô com fome! O pato consegue finalizar o anjo, e assim também fazendo com que os funcionários sumam. Dessa forma, eles discutem o que vão fazer com o corpo. O pato diz para simplesmente jogar no lixo, mas o cara verde diz que tem uma ideia melhor. E nós vemos qual é a tal ideia. Eles fritaram o corpo dele e irão comer. Não sei se isso seria considerado canibalismo ou não, mas ainda assim é assustador. Enquanto comem, eles falam o que aprenderam com o dia de hoje, onde o pato diz que ele não serve para comprar comida no mercado. O cara colorido que ele não serve para trabalhar e também para criar alguém. E o cara verde... E eu aprendi que tem que ser muito macho pra sentar no ovo. Enquanto eles estavam conversando e rindo, os créditos começam a aparecer. Mas então, algo acontece. A campainha toca. Eles ficam assustados, pensando que talvez seja outro anjo, ou outro ser, ou até mesmo outro ovo. Mas então, a pessoa que está do lado de fora abre a porta e entra. E nós vimos que é... Oi, pessoal! Assim, todo mundo volta a ficar mais calmo. E finalmente, este episódio termina. O próximo episódio é um mini episódio. Se inicia com o pato dizendo que hoje é um dia muito especial. O cara colorido se pergunta se é realmente esse dia. E é revelado que é o dia de estudar a poesia parnasiana. Ler o poema vaso grego. Lê. Tá bom. Vamos ver aqui. Vaso... Eita, tá bom. Vaso grego, Alberto de Oliveira. Vamos lá. Esta, de áureos relevos, trabalhado de divas mãos, brilhante copa, um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo, a um novo deus servia. Era o poeta de Eteus que o suspendia. Então, ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinha, todas de roxas pétalas colmada. Depois, mais o louvor da taça admira, toca, e do ouvido aproximando-a, as bordas finas, as de lhe ouvir, canora e doce. Ignota a voz, qual se da antiga lira, fosse a encantada música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Analisem o poema antes que o tempo acabe, senão tudo explode cara na cara. Como é que é? Como foi mostrado, é dado um tempo para eles entenderem sobre o poema e analisar. Com isso, eles começam a discutir como devem analisar isso, e o pato dá a ideia de simplesmente cantarem sobre. Eu vou dar um grande resumo sobre o que é e depois irei colocar um pequeno trecho de como foi a música. Basicamente, a poesia parnasiana, não sei se assim se fala, seria uma poesia que foca totalmente na forma e na beleza, diferente do romantismo, que era cheio de emoção e também bastante drama. O parnasianismo é o oposto, ele não quer sentimento, e sim a perfeição. A ideia seria fazer um texto bonito só pela beleza, sem precisar ter emoção ou qualquer crítica social, econômica ou política. Bem, eu expliquei da minha forma, eu espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouco. Agora vamos para um trecho da música. E tenta mais o vaso, mas é melhor agilizar que o tempo vai acabar. Eu acho que algo falta. Eu também, o que será? Acho que a emoção de viver, a memória do que já passou. Mas o grego é parnasiano, mas o grego é parnasiano, mas o grego é parnasianismo.
Ufa. Ainda bem que foi no tempo certo, né? Eu não acredito. Eita. Te falei que o poema da Thomas era bem melhor. Quando o episódio parecia ter acabado, nós vemos novamente uma cena em um local totalmente escuro e alguém os observando, assistindo, e até mesmo o anjo anterior aparece chamando essa pessoa de mestre. E então eles começam a falar algumas coisas. Mestre, me diga por que o senhor não mandou um de nós para ensinar-nos desta vez. Respeitar a senhorita algum. E isso pode ser ruim para a essência deles, você sabe? Não se preocupe com o que não lhe convém. Eu estou apenas economizando energia para a criação. O quê? Aqui vai ser meu último teste. O último teste, senhor? Ao que o senhor se refere como último teste? Então você quer ver? Ótimo. Não é possível. Este vai ser o meu último teste. O que vocês acharam? Eu espero que eu tenha conseguido resumir tudo de uma forma que deu para entender a vocês. Esse vídeo, quando eu fiz ele, tinha 77 minutos, mas eu consegui diminuir até que bastante. De toda forma, esses episódios trouxeram muitas perguntas. O que seria aquele ser que está observando eles? Seria um criador, talvez diretor, assim como na obra britânica Don't Hug Me, I'm Scared? Também existiria alguém que está por trás de tudo isso e controlando eles? E se sim, por que está acontecendo esses testes? E inclusive, qual será exatamente o próximo teste? Sabemos que tem alguma coisa a ver com a internet. Uma coisa que eu não posso esquecer de mencionar é o fato que é óbvio a evolução que a série teve. Simplesmente tudo está melhor. Os personagens estão mais engraçados ou até mesmo a dublagem deles melhorou bastante. A qualidade e até mesmo a edição. Acredito que pelo fato que muitas pessoas conheceram o projeto e conseguiram ajudar ele a ficar muito melhor. Então eu digo com todas as palavras, isso está muito bom. Com certeza superando os episódios anteriores. Espero que a série continue e sempre melhore mais, pois se já está bom assim, imagina no futuro, talvez com mais ajuda. De toda forma, parabéns aos criadores. Agora, eu peço para vocês irem no canal original, ver o vídeo completo e também, claro, se inscrever lá, dar um like e também um comentário, que isso ajuda muito no engajamento. E claro, se puderem fazer o mesmo comigo, eu agradeço. Por último, peço para vocês irem no Discord dos Storytellers. Para quem não sabe, Storytellers é um grupo de youtubers do que eu estou participando, onde nós temos um próprio canal e também Discord. Lá tem várias pessoas bem divertidas, acredito que vocês irão gostar. De toda forma, muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima!